Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, ele vai nos dizer assim: depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Querido, esse é um fato que aconteceu, uma experiência a qual os discípulos vivenciaram e viram, a qual nos ensina algumas coisas. A Bíblia, nessa manhã, no capítulo 6 de João, começa dizendo que depois disso partiu Jesus para a outra banda. Depois disto, o quê? Logo em seguida fala que uma grande multidão o seguia, porque viu ali os sinais e a cura a qual ele ministrava. Se você voltar ao capítulo anterior, que será o tema da nossa live na quinta-feira, você vai ver que Jesus ele cura um homem que há 38 anos ele tentava se jogar dentro de um poço, a qual se dizia que um anjo descia num determinado momento e movimentava as águas. Mas isso é a live de quinta-feira. E então, depois disto o quê? Depois dessa grande cura, depois desse grande feito, depois que Jesus declarou que era o Filho de Deus que havia de vir. Jesus agora está entrando, atravessando o mar da Galileia, chamado pelos romanos Tiberíades, como era conhecido pelos romanos, mas para os judeus era o mar da Galileia. E ele percebe que uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E a Bíblia diz que ele sobe então com seus 12 para o monte. Está tendo ali um particular com eles. A Bíblia não nos relata o que é falado entre eles, o que é dialogado quando eles estão ali naquele monte.
Verso 3 vai dizer: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E logo em seguida diz que a Páscoa estava já perto. Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima ali. No verso 5 diz que então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: onde compraremos pão? Onde compraremos pão para estes comerem? E o texto logo em seguida vai dizer: mas ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E eu vejo muitas das vezes no Evangelho segundo Jesus Cristo, ele sempre colocando seus discípulos à prova, para testá-lo, para saber se eles teriam soluções para solucionar alguns problemas que estavam ocorrendo. E nesse momento aqui, ao Jesus se deparar com aquela grande multidão, ele preocupa com o alimento daquelas pessoas. Ele preocupa quem iria servir aquelas pessoas. E testando agora Filipe, ele diz: como vamos alimentar essas pessoas? Como vamos cuidar dessas pessoas? E quem sabe, meu amado, minha amada, querida filho e filha que está aí me ouvindo nesse momento, não tem sido essa a pergunta de Cristo para a sua vida, para a nossa vida neste dia? Quem sabe, meu amado, neste momento, Jesus está olhando para a multidão que ainda não o conhece, que ainda não se rendeu diante dele, que ainda o procura simplesmente pelos sinais e pelos milagres, e está te perguntando: como alimentaremos essa grande multidão? Como alcançaremos essa grande multidão? Eu vejo o ecoar da mesma pergunta que foi feita no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, quando Isaías perde ali um parente, o rei Uzias, e ele tem visão de algo grande, de um Senhor assentado no alto e sublime trono. E Deus não aguça só a visão dele, mas também a audição, porque ele diz que ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa é a pergunta, querido, que Jesus está dizendo a Filipe: como iremos? Preocupado com o alimento, preocupado com aquelas pessoas. E Deus continua, Jesus continua, e o Espírito Santo continua ainda preocupado com aqueles que ainda não se rendeu a Ele. E você, querido, é o Filipe, que Ele está perguntando nesse momento: como alimentaremos, como cuidaremos dessa multidão? A resposta de Filipe para ele foi: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia acontecer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Esse 200 dinheiro de pão referia-se a 200 dias de trabalho, não seria suficiente. Essa foi a resposta que Filipe tinha, uma resposta prática, uma resposta se isentando de se envolver na solucionática daquela pergunta.
E às vezes é muito cômodo fazermos como Filipe, dizermos não temos dinheiro suficiente, dizermos eu não tenho experiência, dizermos eu não consigo, dizermos coisas semelhantes a essa para fugirmos da responsabilidade que a cruz nos deu de exercermos um sacerdócio santo, de exercermos a palavra na vida de alguém, de sermos a carta escrita que eles precisam ler todos os dias em nossa vida. Era muito cômodo Filipe dar essa resposta. E qual é a resposta que você tem dado diante do chamado de Deus para a sua vida, diante do sacerdócio universal que a cruz depositou sobre nós? Qual é, querida, a maneira que você tem feito para se esquivar do sacerdócio que o Senhor colocou sobre os seus ombros, para que você venha anunciar os atos poderosos do Senhor Jesus Cristo? Mas eu louvo a Deus, querido, que muitos Felipes ainda existem no nossos meios que esquivam da resposta certa para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu louvo a Deus que Deus ainda tem achado os Andrés na terra. Deus ainda tem achado homens e mulheres que não refugam, homens e mulheres que têm a resposta para a pergunta que não quer calar do Senhor Jesus Cristo: como faremos para alimentar e cuidar dessa multidão? Aleluia! Por mais que Cristo no momento se decepciona ali com a resposta de Filipe, mas ele tem alegria na resposta de André. Deus precisa, meu amado, neste último dia, te levantar como um André, que diante da pergunta do mestre, ele tem uma resposta. Olha o que diz um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, a qual o Senhor pode usar. Sim, Elaine, Deus precisa que nós sejamos os Andrés dessa última hora, que não tem, mas procura aquele que pode responder a resposta de Cristo. Quem você tem sido, querido? Você tem sido como Filipe, ou você tem sido como André? Quem é você? Que tipo de resposta você tem dado nesses últimos dias da igreja na face da terra para a vocação que a cruz colocou sobre os seus ombros? André, ele procurou solucionar a problemática da pergunta de Cristo: como faremos para cuidar dessas pessoas? André disse: eu tenho a solução. Eu já percorri em meio a eles, eu já me relacionei com eles. André pôde perceber isso, porque ele relacionou com aquela multidão. Ao relacionarmos, querido, nós identificamos a solução para a resposta de Cristo. Somente através de uma igreja de relacionamento, somente através de uma igreja gerencial, podemos responder à pergunta do mestre. André, com certeza, ele saiu ali, teve contato com as pessoas. Assim faz um bom discípulo. E tendo contato, relacionando com as pessoas, ele se relaciona com um jovem. Olha o que diz o versículo de número 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E agora ele faz uma pergunta ao mestre: mestre, o que é isso diante de tanta multidão? E o mestre
tem a resposta para o seu discípulo André. Querido, nós só vamos surtir efeito na vida de alguém se a nossa vida for como uma carta aberta. Só se relacionarmos com outras pessoas. É por isso que temos pregado sobre o sacerdócio universal aqui na Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Por isso temos pregado sobre relacionamento. Por isso a nossa igreja tem pregado os pequenos grupos, gerando vidas através do discipulado, através do relacionamento, através de ganharmos as pessoas para nós ganharemos ela para Cristo. Sim, porque quando ela passa a confiar em nós, ela passa a perceber que há um Cristo que habita dentro de mim e de você. Aquele jovem confiou a André o que tinha, porque ele viu a presença de Cristo na vida de André. Ele viu na vida de André a possibilidade de estar investindo no reino, de estar investindo na obra do Senhor. É por isso que eu não me canso, querido, de dizer que você pode ser um mantenedor, que você pode ser um ajudador da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, porque, querido, quem se relaciona com essa igreja vê a seriedade, vê que totalmente é voltado para a obra do Senhor. Aquele menino viu a seriedade em André, aquele menino viu que poderia confiar o seu maior bem que ele possuía naquele momento. Quem sabe o único alimento que ele tinha para passar os dias que precisava passar ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Ao relacionar-se com André, ele resolveu dar tudo para o Mestre. Sabe qual é o grande problema, querido? Que nós limitamos o que damos ao Senhor. Não estou falando de quantia financeira, estou falando agora da minha entrega pessoal, da minha vida. Eu me entrego, mas não me entrego por inteiro, eu me entrego pela metade. Até aqui, Senhor, você pode governar, daqui para cá governo eu. Até aqui eu permito que o Senhor vá, daqui para cá é eu que tenho que ir. Você precisa, querido, se entregar totalmente ao Senhor. Como esse rapaz fez, é o mestre, eu dou tudo a ele. Sem reserva. Sem reserva. Só vive multiplicação aquele que está disposto a se entregar totalmente a ele. Só vive milagre aquele que está disposto a se lançar totalmente aos seus pés. Quando aquele jovem abre mão daquilo, olha o que disse Jesus: mandai assentar os homens. Manda assentar todo mundo. E eu vou mostrar para você, André, que aquele que me entrega tudo, também recebe tudo de mim. Aquele que se entrega totalmente a mim, eu me entrego totalmente a ele. Manda sentar todo mundo, acomoda todo mundo e se prepara. Se prepara. Porque algo grande eu vou fazer. Porque primeiro esse rapaz fez algo grande para o reino de Deus. Mas ele fez, querido, não por trocadilho, ele fez porque ele sentiu no coração de voluntariamente ceder a única coisa que tinha para a obra do Mestre. Eles se assentaram ali, quase 5.000 homens. 5.000 homens assentados ali, fora mulheres, jovens, crianças. O que você está disposto a entregar? Ou o que você tem deixado de entregar na totalidade ao Senhor? A Bíblia diz que Jesus tomou os pães. Querido, você, quando eu falo isso, não é entregar a totalidade ao pastor Malaquias. Oxalá que eu tivesse o poder de Jesus Cristo. Mas entregar totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus quer tomar os seus pães na sua mão.
Jesus quer tomar os seus peixes na sua mão. Jesus quer pegar naquilo que você tem entregado nas mãos dele. Sim, ele quer. Ele quer ter em suas mãos verdadeiramente totalidade da sua entrega a ele. E em outra parte dos evangelhos diz que ele tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, tendo erguido aos céus e dado graças ao Senhor, eles o repartiu. Eles repartiu com quem? A Bíblia diz que Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos. Sabe o Filipe, que disse que não teria condição, teve que assistir o milagre. Sabe o André, que traz os pão e fica ainda em dúvida se seria o suficiente, teve que pegar nas suas mãos a multiplicação, querido, dos pães e dos peixes. É como ele diz no outro evangelho: dá a vós mesmo eles de comer. O que colocamos na mão de Cristo, ele multiplica. Mas a responsabilidade, desde a primeira pergunta do Senhor Jesus Cristo, é como alimentaremos ele. Multiplicar é com o mestre, alimentar a multidão é com discípulos. E se você não tem alimentado as multidões, se você não tem exercido e não tem dado crédito à voz que pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? As multidões estão famintas, me desculpe, mas é por causa da sua negligência. Deus tem multiplicado na sua vida, Deus tem te dado graça, Deus tem te dado conhecimento da palavra, Deus tem te dado conhecimento de belos louvores, conhecimento de uma vida santa. Mas se você não tem sido um que alimenta a multidão, você não tem sido discípulo de honra. Jesus poderia ele mesmo ter multiplicado e ele mesmo distribuído, mas ele diz: quem tem que alimentar a multidão é você, discípulo. É por isso que a igreja metodista wesleyana Jardim Atalaia é uma igreja que tem o discipulado, querido, como regra, como prática, entendendo que isso é o chamado de Jesus Cristo. A grande comissão, ele disse: ide, portanto, e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já estará condenado. Ele multiplica os pães e dá na mão dos discípulos e diz: agora vocês distribuem a eles. Quem tem função de servir a multidão é você, discípulo. É você que se diz cristão. É você que se diz crente. É você que bate no peito e fala: sou presbítero, sou diácono, sou líder de departamento, sou líder daquilo outro, e no entanto está de braços cruzados. E no entanto o mestre ainda continua segurando os pães na mão e os peixes, direcionando até você, e você tem fingido não entender que o mestre está dizendo: agora toma aqui e vai servir a multidão. Toma aqui, meu querido, o título que você carrega nada mais é para te dizer: você é um servo, você é um garçom, você só está aqui para servir e não para ser bajulado. Olha o que diz: Jesus tomou o pão, os pães, e havendo dado a graça, repartiu pelos discípulos. Deu na mão dos discípulos, e ele seguiu os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Enquanto a multidão quisesse alimentar, querido,
através da sua vida. Não seja negligente. Sirva a multidão. Há um sacerdócio universal sobre a sua vida. Há um sacerdócio dado pelo Senhor Jesus Cristo através, adquirido, comprado pela cruz do Calvário. E Ele diz para você: ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, meu amado, ide, portanto, e fazei discípulos. Quem acreditou dos discípulos e quem não acreditou, teve que servir. Deus, você precisa entender que ainda que você esteja chorando, você deve segui-lo, você deve fazer a obra dele. Ainda que dentro de você trave uma luta entre a carne e o espírito, não se renda diante dessa carne, mas se renda diante da vontade do Espírito Santo. Aquele jovem, um anônimo, que a Bíblia não traz o nome dele, ele pôde servir o reino, porque ele se entregou na totalidade. Ele entregou tudo o que tinha, por isso ele viveu grandes coisas. Ele se entregou por completo ao reino de Deus, sem mesquearia, sem pensar nele próprio. Porque quando pensamos só em nós, a multidão continua indo com passos largos para o inferno. E naquele dia, Deus vai dizer: você não quis colocar em minhas mãos os 5 pães e os 2 peixinhos. Você não quis, porque sabia que eu multiplicaria e devolveria a você para poder dividir com aqueles que estão sedentos e famintos. Escute a voz de Deus nesse dia, dizendo: André, traz aqui o que o seu relacionamento produziu para o reino de Deus. Traz aqui, o resto agora é comigo. Querido, saia de diante dessa live hoje revendo algumas coisas na sua vida de cristão ou de cristã. Jesus está dizendo: eu já multipliquei na sua vida, agora vai e reparta. Eu já te tirei deste mundo tenebroso, eu já te limpei, eu já perdoei os seus pecados. Vá e faça discípulos, batizando-os, ensinando-os, relacionando com eles. Sim, essa é a palavra, querido, que eu tenho para o seu coração. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E aí, meu amado? Vai ficar até quando negligenciando a pergunta de Cristo? Vai ficar até quando no seu casulo? Vai ficar até quando sendo um Filipe da vida? E Deus está te chamando para ser um André discípulo, um André que procura em meio à multidão estar entre eles, se relacionando para colher a resposta que o Mestre necessita. Abra o seu coração nessa manhã,
Seja sincero. Eu sei que você pode estar passando por algumas lutas, mas eu quero convidar você a fazer deste louvor agora a sua oração. Ainda que para seguir Ele você tenha que chorar, querido, perder alguma coisa. Perca, mas ganhe a multidão para Cristo. Perca, ainda que você sinta que está perdendo 5 pães e 2 peixinhos. Lembra que sobejaram 12 cestos. E com certeza algo poderoso voltou para a mão daquele rapaz. Sim, meu querido, confesse a Ele. Aleluia. Ore aí agora. Dobre os seus joelhos, querido, e veja o mal que você tem feito à sua comunidade, o seu vizinho, a sua parentela, por agir como Filipe, dando uma resposta prática. Haja como André, a partir de hoje, se relacione como uma carta viva, que as pessoas vejam em você a possibilidade daquilo que você colocar, daquilo que elas colocarem na sua mão, será entregue diante do trono da graça, diante de Jesus Cristo. Sim, meu querido. Rabandorca, soremene calaban, turi calabachandarábia. Rabandará, sorecandarébia, nambaran calassaio. Sim, querido, se derrame diante do Senhor, mas alimente a multidão, sirva a multidão com essa palavra viva, com esse pão que Ele já colocou em sua vida. Sim, sirva o reino de Deus, fazendo discípulo de todas as nações, começando aí na sua Jerusalém, querido. Sim, meu amado, sim, minha amada. Deus, eu sei que as lágrimas estão rolando no rosto dessa mulher, desse homem, desse obreiro, Senhor, que entendeu essa palavra hoje, Deus. Que ele saia, Senhor, dessa capa de Filipe e que adentre nele um André ousado, um André que se relaciona, um André que vivencia a sua vida nos céus. Ó Pai amado, levanta, Senhor André, levanta, Senhor, ó Pai amado, uma igreja de relacionamento nessa vida, Senhor, que vai identificar, Deus, aquilo que pode solucionar e dar resposta à sua pergunta, Senhor Jesus Cristo. Que haja cura neste dia, que haja milagre, que haja libertação, que haja transformação, que ele sinta a sua presença agora no ser dele, no ser dela, que ela seja revigorada, que ele seja transformado pelo poder da tua palavra. Deus, assim eu oro, assim, Deus, eu entrego essa vida nas tuas mãos. Assim, Deus, eu acredito, Deus, que hoje o Senhor está levantando um André poderoso. O Senhor está levantando um André poderoso nessa vida, um André que vai gerar, Pai, para responder o chamado do Senhor. Um André, Deus, que vai se relacionar e vai fazer discípulo, tantos quanto o Senhor dá. Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Peça perdão, querido. Sim. Saia dali e procure o seu rapaz. Em meio a essa multidão tem um que quer juntar você para servir ao Mestre. Sim. Aleluia. Aleluia. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Sim, querido. É verdade, Deus. É bem melhor do que errar, Senhor. Pare de errar, querido.
sirva ao Senhor. E se errou, peça perdão, Ele continua te amando. Ele continua te querendo. Ele continua te bendizendo. Como um sinal que tu estás neste lugar. Amém, meus amados? Palavra poderosa, né? Multiplicar é com Ele, mas servir é com você. Fazer um milagre é com Ele, mas servir é com você. Pregar por discípulos é com Ele, mas fazer discípulos é com você. É com você, querido, está a responsabilidade. Você que se diz igreja do Senhor, está com você essa responsabilidade de alimentar as multidões. Saia daí hoje e se prontifica dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, você que está nessa live compartilhada, eu convido você a ser meu amigo nas redes sociais. No Facebook, onde essa live vai ao ar todas as manhãs de terça, quinta e sábado, às 9h30 da manhã. Comigo, Leonardo Malaquias. Você me encontra no Facebook com o meu nome, Leonardo Malaquias Tavares. No Instagram, @Leonardo Malaquias Tavares. Corre lá no canal, se inscreva no canal. Qual é o canal, pastor? Como é que eu faço para achar? Você pode aí, após terminar a live, dar uma olhada no meu Facebook. Tem lá a live de sábado. Você pode clicar lá que você vai ser direcionado no canal. É o meio mais fácil. Outro meio é você ir lá no YouTube, lá naquela lupazinha de pesquisa e pesquisar lá Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Tá certo? Faça isso. Também convido você. Seja um parceiro, seja um ajudador, seja um amigo, seja um rapaz que vai doar os 5 pães e 2 peixinhos para a Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Atalaia, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, ou pelo Zap, para quem está em Minas Gerais ou que tem em Minas o DDD 33 98812 6732, tá? Então, vai lá. Você pode também, querido, ir nos comentários aí, eu deixei a agência, tá? E deixei a conta bancária aí para você fazer as suas contribuições em nome de Cristo Jesus. Também quero abençoar a sua vida através de você adquirir o pão vivo, tá? Ó, harpa e corinho, NVI, olha que Bíblia bonita, Carla. Livro que Yeshua viu, amém? Bíblia de letra grande, ó, essa é minha. Bíblia letra grande com espaço para anotação. E Bíblia NVI, tá? Ó, com espaço para anotação também, tá certo? Você entrando em contato pelo 98812-6732, eu te direciono aí para a vendedora aí. Eu tô recebendo uma mensagem aqui agora, irmão, da nossa irmã Carla de Paula. Parece que ela mandou uma figurinha errada aí. Aí ela tá aqui, opa, desculpa, foi a figurinha errada. Era de coração, porque amo demais as suas lives. Eu também te amo, Carlinha, você sabe disso, tá? Então os irmãos desconsideram aí. Ela tá aflita aqui, mandando mensagem aqui no Message aqui. Aí abriu aqui na tela do computador. Querido, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Quinta-feira, às 9h30 da manhã, eu te aguardo. Eu quero convidar toda a Igreja Metodista Wesleyana para não se esquecer, domingo, nosso primeiro culto, a Escola Bíblica Dominical às 18 horas, logo em seguida, às 19 horas, o grande culto do amigo. Então, te desafio e te dou um objetivo: traga um amigo. Se vira nos 30. Se você chegar sem amigo ali,
eu vou te dar um beijo na testa. Se você chegar com um amigo, eu te dou 2, 3 beijos na testa. Amém? Deus abençoe. Beijo no seu coração. Obrigado, cada um de vocês que esteve aí, para não correr o risco de não falar ninguém, porque alguns eu vejo aqui na tela. Outros só passaram e deram um joinha. Então, para não correr o risco de esquecer ninguém, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve o rosto dele sobre a sua face e te dê a paz. Pai do Senhor, até quinta-feira com café com pão. Deus te abençoe.